Saudação de paz para você, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Evandro Moretti aqui para mais um... Saudação de paz para você, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo da fé cristã com bom senso. Hoje eu quero falar sobre a superstição de algumas pessoas envolvendo a Bíblia. Por incrível que pareça, algumas pessoas acreditam que o livro, a Bíblia, ela tenha algum poder de proteção espiritual, o livro em si, E alguns acreditam que existam textos bíblicos que são capazes de atrair a proteção divina. Nós vamos falar sobre isso. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço que você se inscreva. E todos quantos assistirem esse vídeo, por favor, deixe o seu like, a sua curtida é especial para que este vídeo alcance mais pessoas. Alguém já te disse que deixa a Bíblia aberta em casa para se proteger do mal? Para mim já disse, Principalmente o Salmo 91. Eu deixo o Salmo 91 lá em casa aberto porque eu tenho certeza que através disso Deus vai me guardar e tudo mais. É assim que as pessoas se referem a alguns textos bíblicos, que acreditam ter algum poder de protegê-las. E o Salmo 91 é um dos mais solicitados quando o assunto é proteção divina, Então o pessoal geralmente me diz isso, olha, deixei o Salmo 91 aberto lá em casa, porque eu sei que assim mesmo quando não tem ninguém, Deus está lá. Salmo 91 é um texto lindo, nós vamos ler aqui. Olha que texto fantástico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Na própria epígrafe deste salmo, epígrafe é aquela parte em negrito escrita antes do salmo começar, já se diz que esse salmo inspira a confiança daquele que se refugia em Deus. Não as letras dele, mas o texto aplicado, Então, o fato de alguém deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é superstição. Se alguém faz isso por um critério de decoração, não há problema nenhum. Mas acreditar que o livro seja o objeto da proteção divina é ingenuidade. As pessoas têm uma tendência muito grande de se apegarem em coisas que elas podem ver, em coisas que elas podem agarrar. Isso no sentido da espiritualidade, no assunto da espiritualidade. Então é por isso que muitas pessoas se apegam a um trevo, a um amuleto, e tem aqueles que se apegam ao livro, Bíblia, ou se apegam a alguns textos especificamente falando. No meu caso, por exemplo, quando eu era novo convertido, a gente gostava de orar no monte ou nas matas, e eu me lembro que os pastores sempre oravam o Salmo 91, repetiam o Salmo 91 antes de entrarem na mata, antes de subirem ao monte, porque acreditavam que este salmo estaria dando livramento de todo o mal. É o que eu sempre digo, tem pessoas que são imaturas o suficiente para acreditarem que se você fecha a Bíblia, ela é um livro qualquer, mas se você a abre de repente em um momento de oração, coloca o dedo aleatoriamente, na onde você colocou o dedo é Deus falando com você.
E já aconteceu nesses movimentos de oração pentecostais, da pessoa orar para poder Deus falar com eles, né? E nesse método de colocar o dedo no meio da Bíblia, e a Bíblia se abriu naquela parte entre o Antigo e o Novo Testamento que está em branco. E a pessoa simplesmente disse aos irmãos: olha, hoje Deus não quer falar conosco. Então nós vemos essas ingenuidades, esses misticismos, e o motivo do vídeo de hoje é alertar esse pessoal, né? Eu sei que muita gente que está assistindo ao meu canal é gente que já abriu seus olhos, porém outros ainda estão começando a entender o evangelho simples de Jesus, o evangelho da graça, tá? Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com quem você possa dialogar. É claro, né? Jamais com o intuito de debater, jamais com o intuito de brigar com as pessoas. Mas aqueles que conseguem entender o que eu estou dizendo, saberão que isso é imaturidade. A gente tem que tomar cuidado com a Bíblia. Tomar cuidado com a Bíblia, tá? A Bíblia, por exemplo, existem textos, né, que simplesmente caíram em caducidade. O que é caducidade? Caducaram, não serve mais para a nossa realidade. Um exemplo disso, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 20 e 21, aprova os senhores de escravo baterem nele, né? Baterem nos escravos, só não podiam matar. Porém, se morresse depois de 2 ou 3 dias, não tinha problema nenhum, estava valendo, não podia matar na hora. Está na Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 11 e 12, está escrito que se uma mulher defendesse o seu marido de uma briga, ela teria que ter a sua mão decepada. Isso está na Bíblia. Então, gente, cuidado com a Bíblia. Se você ainda não assistiu o filme O Livro de Eli, eu sugiro que você assista. É um bom filme, tem o Denzel Washington como protagonista e fala sobre essa periculosidade que existe na má interpretação da Bíblia, tá? Então existem pessoas hoje que acreditam em poderes especiais do livro, né, ou em qualquer outra coisa em que ela possa se apegar. Entretanto, o poder está no Evangelho, tá? E uma das coisas mais impressionantes a respeito da fé cristã é que ela não se apega ao que é tangível, tá? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito que nós andamos por fé e não por vista, tá? Hebreus capítulo 11 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então a fé cristã, ela está embasada em realidades espirituais, tá? Ou seja, nós nos apegamos ao que Deus é. Então, gente, muito cuidado com a Bíblia. Com textos isolados da Bíblia, as pessoas fazem o que quiser com aqueles que não têm muito conhecimento. É algo que eles querem encontrar pelo caminho. Líderes religiosos maldosos fazem de tudo para encontrar pelo caminho pessoas de pouca sabedoria ou conhecimento, porque aí eles vão falar o que eles quiserem a respeito da Bíblia, vão mostrar os textos que quiserem e infelizmente as pessoas vão cair. Não acredite, não feche com ninguém 100%, nem comigo, tá? Eu não quero que você ouça tudo que eu estou dizendo aqui e abrace 100%. Avalie o que eu estou falando, pondere o que eu estou falando, analise o que eu estou falando. Veja se aquilo que eu falo tem base com o que Cristo ensinou, tá? E se não, você pode discordar de mim e rejeitar aquilo que eu falo, ok? Então, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Tá? Quando eu falo isso, tem sempre algum religioso que fica furioso, né? Aí vem logo me dizendo, mas está escrito lá em Timóteo 3,16 que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Sim, mas inspiração passa. A inspiração significa que a aplicabilidade se deu em um certo período de tempo, tá? Mas basta um pouquinho de bom senso para a gente entender que tem textos bíblicos que não devem ser aplicados na atualidade. A Bíblia manda matar, ok? Então, com um pouquinho de bom senso, a gente já entende que essa inspiração se deu para certos períodos de tempo, tá? Nem coisas que o próprio apóstolo Paulo fez ou falou se aplicam à igreja, né? Por exemplo, esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim, olha, Paulo fez voto, rapou a cabeça. Olha, Paulo estava entendendo o evangelho, ele não tinha o Novo Testamento em mãos, ele só tinha
a parte bíblica que chamamos de Antigo Testamento, ele estava naquela fase de transição, saindo do judaísmo, e ele fez um voto. Tá? Entretanto, ele não mandou a gente fazer um voto. Tá? O voto não é encorajado no Novo Testamento. Então a gente não tem que se apoiar em coisas que Paulo fez e nem em algumas coisas que Paulo aplicou. Por exemplo, quando Paulo aplicou o véu à igreja de Corinto, ele não estava falando que todas as igrejas de todas as épocas usassem o véu. As mulheres usavam o véu em Corinto como uma forma até de proteção. Mulheres que usavam o véu estavam dizendo com isso que tinham um compromisso com alguém. Sair sem véu em Corinto era perigoso, mostrava que aquela mulher era descompromissada. Tá? Então Paulo sugeriu, tá, e disse a respeito do uso do véu até para proteger aquelas irmãs. Mas não tem uma aplicação para todas as épocas. Então cuidado com a Bíblia, cuidado com o que o povo ensina a respeito da Bíblia. A palavra de Deus, ela é Cristo. Cristo sim pode ser chamado de palavra de Deus. E para o pessoal que gosta de base bíblica, para aquilo que eu falo, né, então você pode ver isso que eu acabei de falar lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Está escrito que Jesus Cristo se chama a palavra de Deus, ok? Quero finalizar aqui com um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24, para confirmar tudo aquilo que eu disse. A Bíblia, ela só tem a sua validade quando se alinha com Cristo, ok? Então, textos bíblicos, ou deixar a Bíblia aberta, tá? Como nós lemos lá no Salmo 91, deixei minha Bíblia no Salmo 91, então minha casa tá abrigada, tá tranquila. Deixa a sua Bíblia no Salmo 91 e deixa as portas abertas para você ver o que acontece. Deixa, tá? Para você ver se não vai entrar ladrões lá e até roubar a própria Bíblia. É isso que eu falo, precisamos ter coerência, ok? A palavra de Deus, que se alinha a Jesus, como eu disse, ela tem validade quando nós a aplicamos. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o famoso texto das duas construções, onde Jesus disse que um construiu na areia e o outro construiu na rocha. Tá? Dando exemplo de que aquele que pratica as palavras de Cristo, tá? Onde a base principal é o amor, terá nessa vida um alicerce e estará seguro para as mais duras tempestades da existência. O amor, a fé, o bom senso de Jesus nos guarda diante de grandes tempestades. Isso é a plena verdade. Então este foi o tema de hoje, espero ter podido ajudar ainda mais ao conhecimento de vocês. No Evangelho somos úteis uns aos outros, e aqueles que querem, continuem deixando as suas Bíblias abertas dentro de casa, se isso for algo corriqueiro, voltado à decoração da sua casa, não tem problema nenhum. O que não podemos é ter um senso de misticismo e de superstição, porque a palavra de Deus nos protege quando nós a aplicamos, tá? O texto diz isso, né? O Mateus capítulo 7, versículo 24, nos informa que estaremos alicerçados na palavra quando colocamos ela em prática, tá? As palavras de Jesus, certo, gente? E aqueles que querem apoiar o nosso canal, vocês sabem como, tá? Vou deixar o link aqui abaixo deste vídeo. Faça o curso Detox.